Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É uma alegria, é uma honra ter a sua companhia. Você sabe, você pode ajudar a manutenção desta rede de conversa, de troca de ideias, que é, em verdade, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, sendo um sócio do clube da Rádio Boa Nova. Ou então, gerando um Pix para a Fundação Espírita André Luiz, o WhatsApp é o 11, o telefone é 97261 0272, 11 97261 0272, ok? Contamos com você para mantermos aí essas ondas benditas no ar aqui e lá na rádio. Também tem um programa lá, falando abertamente. Também será uma honra contar com a sua audiência. Meus amigos, é muito interessante e triste. Interessante, você não saber o que eu estou falando. Interessante é porque como entender os movimentos atuais sem conhecer o passado? Como efetivamente ser contra algo se você não vislumbra que estamos vivendo consequências? Eu estava essa semana conversando com uma pessoa amiga e eu falando da necessidade da reparação, sim, das pessoas mais vulneráveis, sobretudo os negros descendentes de escravizados. A pessoa, Medrado, isso é fomentar a preguiça. Eu olhei e disse, olha, você sabe que o Brasil teve uma política higienista? Você sabe o que é uma política higienista? Você sabe que o Brasil, no começo do século XX, abriu fronteiras para a imigração com todos os favorecimentos possíveis. Todos os favorecimentos possíveis. Terra, subsídio governamental para os imigrantes se fixarem. E aos negros não houve nada. 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 É justo isto? Não estou dizendo que não devia fazer com os imigrantes, não. Impulsionaram, sim, o nosso país. Mas não apenas. Começo do século XX e a tal libertação, final do século XIX, quase que coincidentes. Vocês sabem que 2 de julho de 1823 foi quando que se consagrou a independência do Brasil, com a expulsão mesmo dos portugueses de terras brasileiras. E foi aqui na Bahia. Talvez você não soubesse disto, não é? Porque os portugueses ainda estavam aqui no Recôncavo, estavam aqui em Salvador. Vocês sabem que foi aí que Joana Angélica, não é? Morre. Joana Angélica, você conhece aí, de Divaldo Franco? Foi exatamente em 1823 ainda. Por que eu estou falando as duas coisas? Porque nós precisamos nos entender e nos reconhecer como nação. E como cristãos também. Cristão agrega, não dispersa. E uma nação se constitui de reconhecimento dos valores e reparação do que foi sacrificado.
a gente vê pessoas, não, aí ficam só tendo filhos. E as políticas públicas que devemos cobrar para que a educação se estabeleça e uma nova concepção de auxílio também gere um comprometimento das pessoas. Precisamos estar revendo o conceito, gente. Sobretudo nós que somos espíritas, que entendemos que fora da caridade não há salvação, que entendemos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é o maior câncer da humanidade. Quando entendemos que quando fizermos a uns desses pequeninos, palavras dele, do Mestre, estaríamos fazendo a ele. Precisamos entender essas questões. Muito bem. Olha, se você quer mandar pergunta, fazer suas contraditas, o nosso WhatsApp para o nosso programa é o 7199915167. 7199915167. E foi assim que Marilu de Pituaçu, é aqui o bairro aqui, onde está a Cidade da Luz, nos fez a pergunta: Medrado, as contingências andam de mãos dadas com a semeadura do indivíduo? Deixem-me explicar a vocês essa compreensão, por isso que Marilu teve essa dúvida. Contingência é questões que podem acontecer ou não acontecer. Por exemplo, eu estou aqui debaixo de uma iluminação. Essa iluminação pode cair em cima de mim ou pode não cair. Isso que é contingência. São as possibilidades ou não de algo acontecer. Aí vocês me perguntam o seguinte: sim, tá, mas e o karma? O karma não nasce de um script pré-estabelecido que precisa ser cumprido. Ele é, em verdade, condições onde você reencarna. Então, eu reencarnei na Bahia, em Salvador. Então, eu tenho as condições da minha reencarnação em Salvador, Bahia. Então, estarei sujeito aqui às contingências das dificuldades e ou das facilidades que a minha cidade me oferece. Mas não foi por um acaso que eu reencarnei aqui. Vocês estão percebendo a diferença? A diferença do nada acontece por acaso é o global, mas a miudeza são os processos da vida. Então, eu não faço os meus exames recomendados em razão da minha faixa etária. Aí eu faço um câncer de próstata. Então nada acontece por acaso? Não, eu fui negligente no meu processo. Você é diabética. Não toma o hipoglicemiante que o médico lhe prescreveu. Aí você tem a necessidade de amputar um pé, porque houve problema de cicatrização. Era seu karma ter seu pé amputado? Não. Você não cumpriu as recomendações para quem é diabético. São as contingências do seu processo. Então, sim, Marilu, as contingências andam de mãos dadas com a semeadura livre, não é? Então, eu estou numa casa que há risco de desabamento. Eu não tenho onde morar. Então, é uma semeadura livre, é minha escolha de ficar. Mas a contingência, se uma chuva forte bater,
é de que poderá haver um deslizamento e eu morrer soterrado. Tinha que ser assim? Eu penso que não. Entendeu? Um abraço, menina. Úrsula de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Sou médium, trabalhava no centro espírita, mas agora estou afastada porque não consegui conciliar meus horários no emprego novo e os horários do trabalho da casa. Minha mãe desencarnou há 1 ano e meio e eu sinto falta dela demais. Está muito difícil para mim. Eu posso induzir ou treinar minha mediunidade para ver minha avó? Sinto muita falta dela. Você pode me auxiliar? Você fala de sua mãe, toca a sua avó? Olhe, eu acho que com esse objetivo, não. Não é um objetivo. Pode. Mediunidade se desenvolve com exercício. Mas pode, mas deve. Eu penso que não. Você vai agoniar os espíritos querendo aquela comunicação, aquela aflição. Você não está querendo com sua mediunidade servir a causa do bem, você está querendo servir a causa da sua dor. Seria justo. Pense aí. Um abraço, Úrsula. Lourdes Corrêa, de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Não aceito a morte do meu animal, cachorro de 6 anos, num acidente na rua. O que me consola é poder continuar, ainda nesta vida, cuidando dele. Medado, me diga se é possível escolher ele mesmo por vir como meu nesta vida. Lourdes, sinto muito, mas não. Não. Os cachorros não estão na erraticidade segundo os espíritos. Veja ali as perguntas a partir das 600 alguma coisa do Livro dos Espíritos. Eles não têm processo kármico, eles estão em processo evolutivo. Olha as contingências de estarem nesta vida. Seu cachorro teve uma contingência de estar nessa vida. Então não foi karma. Agora olhe, você não aceita. E isso impede o fluxo, o ciclo natural da vida? Eu acho que não. Reveja a sua dor e as suas questões de compreensão. Tá bom, Lourdinha? Um beijo para você. Meus amigos, agora nós vamos àquele momento que fazemos sempre uma inserção, que são palestras, né? E aí o pessoal faz. Se vocês quiserem a palestra na íntegra, está no canal da Cidade da Luz, no YouTube. Duvidar de si mesmo, causas emocionais e espirituais, o que fazer? Veja aí, olha que interessante. Eu volto já. Meus amigos, é interessante como nós fomos, de certa forma, ao longo da nossa caminhada, trabalhados, ainda que involuntariamente, mas trabalhados para desenvolvermos insegurança. Ah, por que você não é igual o filho da vizinha, a filha da vizinha? E nós fomos criando expectativas de fazermos o melhor, para pelo menos termos o acolhimento, o reconhecimento dos nossos pais, principalmente. Porque é da natureza humana buscar pertencer. É da nossa natureza querer ser acolhido, querer ser abraçado. É por isso que temos no Zap o grupo da família. É onde se mais briga, onde se mais briga. Mas queremos pertencer. Queremos pertencer. E para pertencermos, precisamos ser aprovados. Então, era assim que nós agíamos e continuamos. Meu Deus, quando chegamos
há um limite de querer que as pessoas adivinhem as nossas necessidades, alguma coisa está errada. Ou comunicação, ou o que você espera do seu processo de vida, a sua autoestima está fragmentada. O amor incondicional que você deve ter, sabe qual é o amor incondicional? O amor próprio. É este que é o amor incondicional. Se o seu amor incondicional está cheio de vazamento, busque o motivo dessa necessidade que eu falei no início, de pertencimento, de acolhimento. Porque isso está assim tão forte, para que você não crie a dúvida sobre si mesmo. Vocês sabem, precisamos sempre estar nos perguntando, quando algo ruim ao nosso conceito acontece, para que isto aconteceu? Não é por quê. Porque é se colocar como vítima. Por que comigo? É a gente se vitimizar do processo e não no para quê. Vocês sabem, eu me perguntei quando eu fraturei meu punho, para quê? Porque a gente busca os nossos processos. Sim, tá tudo bem, Medrado. Eu identifiquei isso aí, mas tá. E qual é o direcionamento? Você pode trabalhar a situação atual. Primeiro ponto, se confrontando. Babi Ramage, que é produtora, né, do programa Antes do Meu, eu sempre encontro, muito simpática. Ela postou no story dela, ela me fazendo a pergunta, Medrado, e de vez em quando ela faz isso, um conselho. O que você pode me dizer? Eu já tinha um conteúdo anterior de um medo que ela estava aí, de um relacionamento. Aí eu virei assim, menina, se jogue. Se você se lascar, se recompõe e siga. Ela postou até isso no story dela. O que eu chamo de confronto é isto. Confronte o cerne das suas dúvidas. Confronte. Qual é a vantagem, a desvantagem? Por que você não pode ou por que você pode? Porque tudo isso, gente, são mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa para um objetivo. Queremos todos sermos felizes. Desenvolva a sua autoestima. E como é que se desenvolve a autoestima? Dizendo que você pode. Você pode. Resgate aquela deficiência da falta de incentivo dos seus familiares,
não é dos seus pais, se por acaso você teve. Resgate e comece a dizer: eu posso, eu vou fazer o meu melhor. Aí se porventura você fizer o seu melhor e não der certo, não deu. Paciência. Aprenda a se adaptar aos reveses da sua vida. Duvide das suas dúvidas. Aí é um ponto interessante que eu coloquei como um tema da nossa conversa. Duvide da sua dúvida. Você está com uma dúvida, aquela dúvida cresce. Será que não é uma interferência espiritual negativa? Exatamente porque temos, meus amigos, inimigos do lado espiritual. Ou vocês acham que vocês são bonzinhos, que não tem ninguém do lado espiritual que esteja torcendo para você se lascar? E para encerrarmos, lembre-se que você já passou por batalhas, por guerras. Lembre das suas vitórias. Então, por que achar que não vai dar certo? Lembre-se. A gente tem que partir resolutivo, confiante e entendendo que ter dúvidas é do ser humano. Pois é. Olha, ainda pegando aqui a pergunta de Lourdes Correia, de Vitória da Conquista. Ô Lourdes, eu fico me perguntando assim, claro que existe amor, né, nessa relação. Sempre tive cachorro, sempre tive. Mas será que você não está querendo se compensar no momento que você diz que não aceita o que é inexorável? Da mesma forma que Úrsula fala que está muito difícil para mim o desencarne da mãe dela há 1 ano e meio. O não aceitar, o se revoltar, vai mudar um padrão natural da vida? Certamente que não. Quem está sofrendo mais por conta disto? É você. E os que estão em torno de vocês. Pensem nisto. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se não quiser, paciência. Tá vendo? Se não gosta de patins por algum motivo, é natural. Mas daí querer que eu mude? Não. Eu vou mudar naquilo que eu penso que seja preciso para crescer. Não que você acha que seja necessário.